Olá, esse é o mês dos relacionamentos aqui no IPSI. E hoje eu vou falar sobre relacionamento num período muito crítico, um período muito importante. Relacionamento na gravidez e no puerpério. Então, a gente vai tentar conversar um pouco sobre esse momento de uma forma bem inicial, não tentando esgotar o assunto, e falar para vocês algumas informações que foram relevantes, tanto no meu aprendizado com os meus atendimentos e também na minha passagem pelo meu relacionamento na gravidez e no puerpério com a minha companheira. Então eu preparei um texto que eu vou tomar a liberdade de ler aqui com vocês para passar alguns pontos que eu considero cruciais para a gente conseguir ter um bom relacionamento, para a gente conseguir pensar sobre alguns pontos aí. Então o que a gente pode falar sobre um relacionamento na gravidez e no puerpério? O primeiro ponto importante, de uma lista infinita de pontos importantes, é não entre em pânico. Eu sei, às vezes a gente vai entrar em pânico, mas é importante a gente tentar não entrar em pânico. É sério, essa primeira dica, informação ou até relato de experiência que eu tenho aqui para dividir é a importância da gente tentar manter a calma, manter o foco, manter a paciência. Isso vai servir para a gente ter clareza no momento de decidir coisas. E acredite, agora que você e a sua companheira, você grávida e o seu companheiro ou companheira descobriram que terão um bebê, vocês vão precisar decidir muitas e muitas coisas. E essas decisões são importantes. Vamos partir do pressuposto que você e o seu parceiro ou parceira envolvidas nesse processo de gravidez decidiram ter o bebê. Então, vocês levarão a gravidez adiante e estarão comprometidos com esse desafio. É importante salientar isso. Vale colocar que esse conteúdo tem o objetivo de instruir, ajudar e orientar todo mundo que tem interesse no assunto de gravidez, de puerpério e do relacionamento e como ele fica durante esse período. Não importa qual tipo de relacionamento. Pode ser um casal hétero, um casal homo, uma espera de barriga de aluguel ou outra configuração qualquer. Desde que exista ou vai existir uma grávida no processo, uma gravidez em curso. Então vamos lá. Tem um bebê a caminho. Aê, só alegria. Só que não é bem assim. Isso é muito nitificado e a gente vai tentar entender um pouco e conversar um pouco sobre isso. Salvo algumas exceções que fazem eu não poder generalizar, a mulher é a primeira a descobrir que está grávida e descobrir que tem uma gravidez em curso. Então, esse momento ele vai ser muito romantizado e ele é super impactante. E como essa mulher vai sentir esse impacto e saber o que está acontecendo, analisar o que está acontecendo, é muito crucial para que todos os relacionamentos dela continuem podendo ser harmoniosos e para que ela entenda também o processo que ela está passando e o que está acontecendo. A gente já inicia com muitas e muitas perguntas e elas não vão ter uma resposta única e nem é o nosso objetivo aqui dar uma resposta única para elas ou dar um direcionamento único para essa conversa. Tudo bem as coisas mudarem e remudarem e a gente pensar e depois repensar, ir para um lado e ir para o outro. Importa muito que a gente pense bastante sobre o assunto. E aí, esse bebê foi planejado ou não? Esse bebê é fruto de um relacionamento ou não é fruto de um relacionamento? Foi um acidente calculado? Existia ali uma possibilidade de acontecer ou não? Ou foi algo desejado? Foi fruto de uma inseminação? Foi fruto de uma tentativa? Como é que foi todo esse processo? E com quanto tempo também de gestação você descobriu esse processo? Você descobriu que estava grávida, vocês descobriram que estavam esperando um bebê. Bom, o que muda depois de encontrar essas duas listras desse palitinho, nesse teste que acabou de fazer xixi e descobrir então que está um bebê a caminho? Muda tudo. E também, de cara, não muda nada. Porque ainda existe um certo tempo de preparo, um certo tempo para que as coisas possam entrar num outro ritmo de funcionamento. Tá tudo bem. Não precisa se desesperar, não precisa ficar só feliz, não precisa ficar só triste. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A ansiedade pode bater, pode vir acompanada de uma dose de desespero, de felicidade, de medo, de insegurança, de desejos, de mil coisas. E no nosso recorte aqui, você vai viver isso com um companheiro, com alguém, com uma companheira. Ter o apoio nesse momento ajuda bastante, o que não deixa tudo simples e fácil. Mas lembre-se, e aqui vai a nossa segunda dica, muito importante. Vocês são capazes de passar por tudo isso e tudo que ainda virá. Iremos passar por muita informação e ainda vai ser pouco perto do todo. Então,
vamos por partes. Um bebê está a caminho e vocês estão comprometidos com a gravidez e juntos trilharão um percurso, que após o primeiro ultrassom, vocês vão estabelecer uma data provável de parto. E vocês vão iniciar uma contagem regressiva. Dentro dessa contagem regressiva, é bom existir preparo físico e mental. Estudo, respiração, auxílio, apoio, dúvidas, incertezas, inseguranças, diferenças, flexibilidade, mudanças, transformações, sustos, choro, mais choro, música, vídeos de instrução, noites difíceis, desejos e muitas outras coisas. Muito tempo vai soprar e ainda a gente nem chegou no parto. Assim, a gente chega a um terceiro ponto importantíssimo. Vocês precisam, mesmo que aos poucos, e se acostumando com isso, se comprometer um com o outro. Se comprometer com o inesperado, com o bebê que está por vir, com vocês mesmos, com o observar, com o absorver, com ver como que é esse momento, ver as necessidades desse momento e ver como as coisas variam e se colocam na sua experiência que você está passando e não só nas experiências que os outros passaram e vão te dar opiniões. Se a gente descobrir cedo uma gravidez, ela vai durar ali em torno de 40 semanas. É importante você começar a contar o tempo por semanas. Então, mais ou menos ali de 38 a 42 semanas, esse bebê vem. Então, essa é a contagem regressiva que a gente tem. A gestação geralmente é dividida em trimestres. Primeiro, segundo e terceiro trimestre. E acredite, depois que a gestação passa, ainda vem uma fase ainda mais complexa, que é o cuidado do bebê propriamente dito, depois que ele sai da barriga da mãe. Então, depois que o bebê nasce, e assim a gente inicia o puerpério para a mulher e a extragestação para o bebê. Então a gente tem 2 períodos ainda depois que o bebê nasce, que tem tempos diferentes. O puerpério, geralmente o pessoal fala de coisas de 45 a 60 dias para a mulher, que é o tempo que ela retorna os órgãos internos ao seu lugar. Mas a gente vai pensar aqui e tentar ampliar esse conceito para uma questão de como a mulher se sente e como ela vem, né, sentindo aquela influência da gravidez e como ela se coloca posteriormente a ter o bebê. Então esse período, para nós aqui, pode durar muito mais tempo do que esses 45, 60 dias. Já a extragestação para o bebê são os 3 primeiros meses de vida, aonde esse bebê ainda vai iniciar o processo dele de entender que ele está fora da barriga da mãe e que as coisas estão mudando. E é um processo de muita adaptação. Vamos novamente por partes. Vamos iniciar então, começar a conversar sobre o primeiro trimestre. Esse primeiro trimestre é aquele momento do novo. Então a gente vai enfrentar a novidade de existir uma gestação, sendo ela a primeira ou não. Então a gente vai ter a necessidade de um aprendizado nesse primeiro semestre, tanto para lidar com essa ansiedade e com todos esses sentimentos que a gente já comentou e que ainda vai comentar nesse momento, condensado nesse momento, e também é um treino, é um tutorial de habilidades para lidar tanto com o bebê, tanto com a gente, quanto com o parceiro, tanto ao longo da gravidez, da gestação, quanto depois dela. Então, o desenvolver da paciência, que é algo que acontece durante toda a gravidez, vai ser necessário quando esse bebê nascer. Dentro desse conjunto de habilidades que a gente tem que aprender e pensar, algumas delas são bem comuns entre todas as pessoas que passam por uma gravidez. E algumas delas vão ser bem específicas do seu caso na gravidez. Esse ser que vai nascer, também é importante a gente já deixar claro que ele vai precisar de uma atenção constante. Então aquilo que eu falei em relação ao comprometimento é algo que vai ser reforçado sempre. A gente vai precisar se comprometer. A gente vai precisar dar 100% da nossa atenção para esse processo. Então não é algo que a gente vá de cara começar a iniciar e abandonar todas as outras coisas, mas é importante a gente ter em mente que o cuidado com uma vida requer muita atenção, requer muito cuidado, requer muito apoio de todas as nossas partes para que isso possa ser efetivado, isso possa ser realizado. Com a contagem regressiva, então, da DPP, da data provável de parto, é comum surgir um pouco de confusão nesse início do primeiro trimestre. Desejado ou não, essa gravidez gera sentimentos confusos, tanto na grávida quanto nos companheiros ali envolvidos. Existe o sentimento de querer o bebê, às vezes existe o sentimento de não querer o bebê, de querer o companheiro por perto ou a companheira por perto, em alguns momentos de não suportar o companheiro ou a companheira por perto. Existe todo um momento que às vezes bate uma tristeza, às vezes bate uma alegria, e vai existir uma mudança. Por mais que a gente fale que é possível com um filho você fazer qualquer coisa que você seria capaz de fazer sem um filho, você vai ter uma mudança na sua rotina.
Então, se você vinha num período que você estava focado na sua carreira 100%, provavelmente a sua carreira vai ter uma mudança. Se você vinha num período que você estava na balada 100% do seu tempo, provavelmente a sua vida vai ter uma mudança. Se você estava num momento que você estava ali, né, envolvido de uma maneira intensa com algo, você vai ter que saber e vai ter que aprender a lidar com uma divisão entre as coisas que você já fazia e essa nova habilidade, esse novo papel que vai começar a ser estabelecido. E óbvio que tudo isso também pode acontecer com os companheiros, tanto com um homem que é ali envolvido numa gestação, quanto com uma parceira, uma mulher envolvida ali na gestação. Então é um momento para juntos vocês possibilitarem um diálogo, para que vocês consigam entender esses sentimentos. Tanto os sentimentos que vêm e acontecem e permanecem, quanto os conflitantes. Pode também existir muita dificuldade para passar por esse período inicial, mas isso não tem problema. Isso vai ser uma passagem com o tempo. Vocês vão conseguir se adaptar. Apoiem-se. Vocês vão ser pais e mães. Um pai e uma mãe, 2 pais, 2 mães, não importa a configuração. Vocês serão a referência desse bebê ou desses bebês. É importante que vocês consigam conversar, manter um diálogo, ter apoio entre si, conseguir possibilitar que ambos tenham clareza sobre o que vocês estão passando e como vocês estão passando. Isso vai exigir de vocês muita flexibilidade, muita adaptação e sensibilidade, muito respeito, muito tempo e muito amor. Aquele amor recheado de cuidado, de apoio e de escuta. Com calma, com bastante estudo, com paciência, com entendimento, com a clareza dos desafios, com perdão, com determinação, com humildade, com um plano de parto bem feito e com muito carinho, vocês conseguirão juntos ter um entendimento desse momento, ter uma capacidade de ambos conseguirem doar o seu tempo, a sua energia, para que esse bebê tenha uma boa chegada, para que esse bebê e essa mãe tenham uma boa gestação e para que vocês tenham uma boa primeira semana depois do parto, uma boa extragestação e um bom puerpério. É importante também a gente já deixar claro desde já que a partir do momento que a gente descobre uma gravidez, existe um protagonismo dessa mulher e desse bebê. Num primeiro momento da grávida e num segundo momento da mãe e do bebê. Então, companheiro e companheira, saibam que você ser coadjuvante de um filme, às vezes faz mais importância do que você tentar ser um protagonista num filme que você não é protagonista. Então é necessário a gente saber a nossa posição, o quanto que a gente pode ajudar não estando no primeiro plano. Isso é importante para a nossa harmonia, para a gente conseguir dar conta de continuar a se relacionar de uma forma positiva, a fim da gente conseguir se apoiar nesse desafio de se tornar pai, mãe, tutor de uma criança e conseguir fazer isso com bastante clareza do que a gente está fazendo, com bastante sabedoria. Então, a gente vai ali mais ou menos pensar que uma gestação e um parto e uma extragestação duram ali por volta de 12, 13, 14 meses. Então é um comprometimento muito grande. São mais de um ano que você vai estar pensando, agindo e fazendo coisas para que isso seja possível de acontecer. Isso o quê? Um nascimento bom, um primeiro momento acolhedor. Para que essa criança que nunca soube o que é o mundo e que está acostumado com um lugar cheio de água, quentinho, e que não está acostumada, poder vir para esse mundo e explorar ele nos seus primeiros momentos iniciais de vida. Isso é bastante importante para o desenvolvimento geral dessa criança. Isso é bastante importante para o seu desenvolvimento como pai, para o seu desenvolvimento como mãe, para o seu desenvolvimento como uma pessoa que tem um ser dependente de você a todo momento. Então você vai ser ali, 38, 42 semanas de gestação, mais os 3 meses de extragestação. Isso para você entrar no ritmo, porque todos nós, pais e mães, desejamos mesmo que a gente nunca, venha a ter a perda de um filho antes da gente sair desse mundo. Então um filho é para sempre, a gente vai continuar nesse processo, nesse comprometimento para o resto das nossas vidas. Enfim, no primeiro semestre, somando esse sentimento de confusão, insegurança, alegria, tristeza, confiança, vai existir bastante enjoo, vai existir bastante azia, vai existir desejos, vai existir fome e vai existir sede. Portanto, se comuniquem e vivenciem essa gravidez juntos. E companheiros e companheiras, ajude na hora de segurar o cabelo se for preciso vomitar, saiba que talvez isso aconteça em lugares meio inesperados, saiba preparar um chá, saiba cortar limão para ajudar essa azia a não ser tão forte,
Cuide bastante dos cheiros e dos perfumes, até os mais gostosos podem ser bastante desagradáveis nesse período. Comece a treinar a sua habilidade de fazer massagem, tanto no pé, que vai sustentar esse bebê e essa grávida, quanto na barriga, que vai crescer e vai ser essa casa durante aí 9 meses. E também nos seios, que depois da gestação e ali depois do parto, vão começar a lactar e vão ser a amamentação, vai ser esse período de mamar aí. Use também, se você precisar, um óleo essencial bem gostoso, bem cheiroso, que agrade a parceira e que não vai causar nenhum incômodo. Bom, muito ainda pode ser dito sobre esse início, portanto informem-se e respeitem a vontade da grávida e a potencialidade dela nesse momento. O cansaço vai poder surpreender também, então não exagere, nem na realização de exercícios, nem de realização de tarefas. O segundo trimestre, ele não guarda o novo. Existe ali uma adaptação. E apesar do cansaço e outras particularidades da sua gestação em si, vocês vão ter que achar tempo para se curtirem, vão ter que achar tempo também para poder planejar tanto a rotina quanto a alimentação e também toda a questão financeira. Afinal, a gente sabe que independente da sua condição financeira, um bebê gera custos. Então é importante esse preparo, essa possibilidade de vocês conversarem e verem a realidade de vocês e como as coisas acontecerão. Esse planejamento é muito gostoso e é muito saudável para o casal fazê-lo juntos, para que a mulher não se sinta sozinha para fazer esse planejamento e também o parceiro ou a parceira não se sinta pressionado a ter que resolver as coisas sozinho, porque a parceira está ali fazendo um fígado ou um rim de uma criança, então é um trabalho muito importante e às vezes ela vai querer não conversar sobre isso. Então aprendam a respeitar esses momentos. E algo muito importante, não se cobrem para caber nos padrões que as pessoas vão dizer que vocês têm que caber. Aceitem que vocês serão como vocês serão e saibam respeitar todos os limites que existem na relação de vocês. Incluam também, nesse segundo semestre, se vocês já não tinham uma regularidade, exercícios físicos. Um bebê pesa, ele nasce pesando e ele só cresce. Um carrinho pesa, um bebê conforto pesa, você levar as coisas de um lado para o outro cansa. Então, se você não faz nenhuma atividade física, inicie de uma maneira bem devagar e tranquila uma atividade física. Se você já fazia, mantenha e saiba também que o seu ritmo pode tanto diminuir quanto se manter. Isso depende da sua capacidade aí, da sua vivência já em fazer uma atividade física. Mas façam algumas atividades juntos. Isso também vai fortalecer o casal. O bebê, no segundo semestre, inicia seus movimentos também. E existe também um ultrassom morfológico, que é muito importante de ser feito. Então vocês vão ter bastante assunto para pesquisar, para conversar e para conseguirem trocar, dialogar sobre as questões. Iniciem e invistam bastante num tempo de qualidade juntos. Então sejam capazes de estarem juntos no mesmo lugar, fazendo algo em conjunto que seja prazeroso e traga, se não felicidade, tranquilidade e paz para vocês. Vocês não precisam, porque estão grávidos, começarem a ser um monge budista ou começarem a fazer yoga e falar namastê para todo mundo. Mas vocês podem ter um tempo juntos para ficar em silêncio, para ouvir uma música, para conversar sobre um livro, para se instruir, para mostrar um vídeo, para mostrar um texto, para falar sobre os desejos que vocês têm, para pensar sobre os nomes, para pensar sobre as roupas, para ver se vocês vão fazer chá, revelação, para ver se vocês vão fazer chá de bebê, para ver se vocês vão pintar a barriga da grávida ou não, quais são os desejos que ela tem, se as roupinhas de maternidade, para a saída da maternidade, tem um desejo em volta disso, quais são os sonhos dessa grávida, quais são as vontades que existem dela, quais são os sonhos desse parceiro, dessa parceira, quais são as coisas que existem ali. É muito importante essa troca, para que as coisas não fiquem, às vezes, que você pense, isso está implícito, isso o outro deve saber, e não é bem assim. Isso pode ser novo para alguém e a pessoa não saber todos os detalhes e todos os pontos que podem ser importantes para um do casal e não ser tão relevante para outro, ou ser até desconhecido para outro. Continue as massagens, continue a hidratação, busque sempre água, ofereça sempre água e beba muita água. Dancem juntos, expressem os sentimentos que vocês têm um pelo outro, conversem muito. O terceiro trimestre se inicia e o barrigão irá crescer bastante. Bom, se alimentem bem, durmam bastante, juntos, tenham e tirem um tempo para si, para realizar algumas atividades prazerosas, algumas atividades que vocês gostam. Façam e realizem os planos juntos. Construam nesse momento sentimentos positivos e momentos positivos.
em que a intenção de vocês é estar seguros, comprometidos e felizes. Bom, a contagem regressiva chegará ao fim no parto. Estejam juntos nesse momento. Busquem que os profissionais respeitem o plano de parto e saibam que ter o acompanhante no momento do parto é um direito da grávida nesse momento e quem vai acompanhar esse parto. Além de ser algo extremamente essencial para pessoas que estão envolvidas ali. Dá muito mais segurança, dá muito mais tranquilidade. Não importa a via de parto que vá ser escolhida pelo casal ou que vá ser necessária por conta do momento que vocês estão vivendo. Após o parto, vocês têm um bebê e irão ser ambos os tutores desse pequeno ser. Se relacionem bem, de maneira respeitosa, considerando as dificuldades e sempre lembrando da capacidade que vocês têm. A primeira semana é complexa, difícil, arrastada. Ainda mais se a via de parto que teve que ser uma cesárea, porque a mulher acaba tendo que ter uma necessidade de ter cuidado com os pontos, não consegue, às vezes, fazer movimentos muito bruscos, levantar peso e algumas coisas do tipo. E isso acaba sendo algumas vezes mais frustrante para ela ainda. A mãe vai ter que ser cuidada e apoiada nesse momento. E como diz o obstetra que acompanhou o nosso parto, Danilo Honorato, o companheiro ou a companheira não ajuda, ele faz o seu papel. E isso é muito importante para a gente conseguir entender o quão essencial é a gente ter iniciativa e proatividade em realizar as necessidades que estão ali para serem realizadas. Então, se existe alguma coisa que tem que ser pega, vá lá e pegue. Se alguma coisa foi pedida, vá lá e faça. Isso não quer dizer que você vai se tornar um robô, mas quer dizer que algumas questões com o bebê no colo ficam inviáveis e às vezes impossíveis de serem realizadas de uma maneira gostosa. E nesse momento, depois do nascimento, é extremamente importante que essa mãe, se ela tem o desejo de amamentar, ela esteja muito bem, porque a relação hormonal dela está muito confusa e ela necessita de que alguns hormônios sejam liberados para que essa amamentação ocorra de uma maneira fluida. Então é preciso ela estar feliz, é preciso ela estar bem, é preciso ela se sentir acolhida. Ela não tem necessidade nenhuma nesse momento de se sentir insegura, de se sentir amedrontada. E esses sentimentos de insegurança e amedrontamento e confusão vão surgir. Então é importante a gente diminuir ao máximo a possibilidade dela se sentir mal nesse momento. Não deixe de olhar e aproveitar juntos e serem um apoio e um porto seguro um para o outro. Bom, eu tenho algumas observações para fazer. A primeira é que todo mundo vai ter uma opinião para dar para vocês desde o momento que vocês falaram que estão grávidos. Então é importante vocês terem parcimônia para olhar para para essa gravidez e para esse puerpério e para essa extragestação. É preciso vocês se informarem muito, vocês confiarem em algumas fontes de informação. Hoje a gente tem inúmeros canais e inúmeros sites aí que dão muitas informações na internet, e isso pode ser uma ajuda e pode ser uma dificuldade, porque muita informação às vezes você fica perdido em saber o que você vai atrás para saber se aquilo é verdade, se aquilo é verídico. Mas saibam que todo mundo vai ter uma opinião para dar e para colocar, então saibam que vocês não têm necessidade de engolir todas as opiniões, e vocês podem sim virar e falar: olha, eu vou tentar fazer do jeito que eu vi em tal lugar, que eu fui informado pelo pediatra, que eu fui informado por algum profissional. E isso é o segundo ponto dentro dessa mesma observação. Muitos profissionais têm a capacidade de ajudar a gente nesse período. Então médicos, doulas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiras, consultoras de amamentação, são várias e várias pessoas que podem ajudar a gente nesse período, para tanto dar uma paz e uma segurança de que a gente está fazendo algumas coisas de uma maneira legal e uma maneira certa, quanto de realmente ensinar técnicas e alguns pontos que às vezes a gente não tinha entendimento, ou às vezes que mudaram de uma gravidez para outra quando tem muito período aí entre elas. E é importante vocês saberem, nessa questão de opinião, que no final do dia, quem vai lidar com esse bebê, quem vai estar com ele e quem vai estar presente em todos os seus choros e os seus momentos são vocês. Portanto, é extremamente essencial que vocês consigam se apoiar e que vocês estejam abertos para aprender, abertos para mudar, abertos para conseguirem fazer essa flexibilidade e essa adaptação surgir e permanecer. Vai ser uma longa viagem, e se vocês precisarem, contem com a gente também. A segunda observação é em relação ao puerpério da mulher. Então, a mulher nesse período vai se sentir bastante estranha e muitas coisas ali vão acontecer de uma maneira muito confusa e muito bizarra
tanto pela relação hormonal, quanto pela mudança do corpo, quanto por você estar ali há 9, 10 meses tentando se acostumar com uma criança dentro de você e o seu corpo todo se envolvido nesse processo, e do nada acontece o parto e você deixa de ser essa importância e ter essa importância com o bebê fora de você e com o bebê ali que estava dentro, com a mudança corporal, é muita coisa acontecendo. Portanto, é extremamente importante e crucial que nós, companheiros, sejamos homens ou mulheres, estejamos envolvidos nesse período de uma maneira muito, muito, muito presente. Então a gente não precisa só achar que a gente vai buscar água, trocar uma fralda e segurar o bebê por um momento que tá tudo bem. Não, é um mega processo psicológico de readaptação e adaptação que está acontecendo, que está existindo e que a gente às vezes por estar fora não está fazendo parte da mesma maneira. Então a gente tem que ter bastante respeito por esse momento, ter bastante apoio, ter bastante ajuda e fazer a nossa parte. Então, requer uma dedicação muito grande para que isso não aconteça de uma maneira que fique nas costas dessa mulher algo ali que, né, se coloque e tudo bem, é ela que está vivendo, é ela que está sofrendo, então não me atinge, não me abala. A gente tem que lembrar que muitas restrições acabam acontecendo, então vai ter um período ali que o trabalho não vai ser da mesma maneira, que ir no banheiro não vai ser da mesma maneira, que dormir não vai ser da mesma maneira, que comer não pode poder ser da mesma maneira. Então, muitas adaptações têm que acontecer num período muito rápido. E isso acaba sendo muita informação para lidar. Então, a gente tem que realmente, todos os que estão envolvidos, realmente darem muito apoio para a grávida naquele momento de gravidez, dar muito apoio na hora do parto, para aquela mãe que está ali nascendo também, e dar muito apoio no puerpério, na extragestação, para que as coisas possam caminhar para uma adaptação e possam entrar num certo ritmo. Parece que no final das contas eu nem falei muito sobre relacionamento no puerpério e eu nem falei muito sobre relacionamento da gravidez. Mas é assim, esse período ele não é um período para você simplesmente olhar para o seu relacionamento e isso ser a coisa mais importante. Isso é o pano de fundo e é extremamente importante que isso esteja bem. Mas é extremamente importante que a gravidez seja vista como um período em que a dedicação dessas pessoas vai ter que existir para a gravidez. Não quer dizer que o resto não possa ser feito, mas é muito complicado você fazer algo e dar uma importância maior a algo nesse período. Lembre-se, é um período. As coisas vão poder voltar a entrar num outro fluxo, num outro ritmo depois. Com esse comprometimento nesse período da gravidez, no puerpério, vocês vão ter a capacidade de vocês manterem a saúde mental de vocês, para que vocês possam estar preparados para manter a saúde mental do pequeno ser. E para conseguir possibilitar para vocês passar por um período bom dentro da gravidez, dentro do parto e dentro do puerpério. Desejo a vocês que vocês realmente consigam conversar e que vocês consigam possibilitar um ao outro ser esse apoio, ser esse porto seguro. Eu gosto que dentro desse assunto eu já venho atendendo as pessoas há muito tempo e agora eu tenho a experiência de estar sendo pai nesse momento e eu consigo rever todos esses pontos que eu coloquei, estando dentro da situação, e eles se modificam, alguns, e não se modificam outros. E a questão do afeto, ela é essencial e ela nunca vai se modificar dentro da criação e dentro da possibilidade de interação que a gente tem com o outro. Portanto, o afeto que a gente desprende para o outro, para a gente, e que a gente aprende a significar e a ressignificar, é de extrema importância para a gente conseguir ter algo essencial, que é o respeito. E não só o respeito do outro, do bom dia, do obrigado, do por favor, mas o respeito ao nosso momento. Das vezes ter um momento de dificuldade de expressar isso, de um momento da gente conseguir pedir ajuda e pedir auxílio, e do momento da gente saber que a gente está feliz e que as coisas mudaram. E às vezes, na maioria das vezes, mudaram para melhor. Os momentos de dificuldade vão aparecer e vão estar aí. E se vocês necessitarem de qualquer coisa, contem com a gente. Se vocês querem outros vídeos falando sobre gestação, sobre puerpério e sobre essa gestação, deixe nos comentários, converse com a gente. Se ficou alguma coisa faltando, deixa aí também nos comentários, envia um e-mail pra gente. Eu percebi que eu falei semestre e eu quero corrigir, são trimestres, né? Aí da gestação. E eu desejo muito amor, muita paz, muita tranquilidade para todos vocês. Esse é o desejo de todos aqui do IPSI. Um beijo e um abraço.